privilégio e uma alegria estar com os irmãos. Agradeço o convite, mais uma vez, de participar convosco. A meditação se encontra em Mateus, no capítulo 2, onde nós vamos encontrar a história do Senhor Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntando-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelos profetas. Nesta época de fim de ano, o Natal perto, as festas, as compras, os presentes, as comemorações, mesmo numa época complicada que estamos vivendo, surge a todas as pessoas uma questão. Até o mais alienado dos homens se preocupa e se questiona sobre a razão do Natal e sobre as suas reações com relação a tudo que acontece à sua volta. Nesse texto que estudamos, que lemos, podemos observar 3 reações de pessoas diferentes com relação à verdade. Quando você é confrontado com a verdade, qual é a sua reação? Vamos encontrar homens que questionam a respeito da verdade, a respeito de Jesus que disse: eu sou a verdade. O primeiro personagem que encontramos é o rei Herodes, que ficou indignado e sentiu-se ameaçado. Perturbou-se. Porém, vamos ver que este Herodes, o Grande, na época do nascimento do Senhor Jesus, era rei em Israel, mas ele não tinha direito a sentar no trono do rei Davi. Este Herodes, o Grande, era um vassalo de Roma e ele fazia tudo para obter poder. Era obcecado por poder, era obcecado por riquezas e fazia qualquer negócio para estar na frente, para ser líder, para comandar, para mandar. Ele era um edumeu, portanto ele não tinha direito ao trono, à dinastia de Israel. Roma o colocou ali e ele faz qualquer negócio, tanto que ele deixou a sua primeira esposa para casar com uma judia apenas para agradar aos judeus, aos sacerdotes de sua época. E quando ameaçado e quando descobriu um plano que tiraria a sua vida, ele andou matando a sua primeira esposa, matou também os seus irmãos, filhos, tudo pelo poder, tudo para se perpetuar no poder, tendo autoridade, ganância. Um rei assim se assustou, se perturbou quando ouviu que sábios, chegando numa grande caravana à cidade de Jerusalém, onde estava o templo, perguntando sobre o nascimento do rei dos judeus. Ele ficou indignado e se sentiu ameaçado. Essa é a vinda do Senhor Jesus ao mundo dos homens. Perceba que o verso 3 de Mateus capítulo 2 diz que toda Jerusalém também perturbou-se, ficou agitada, ficou inquieta. Toda a sociedade daquele tempo ficou inquieta. Ficaram agitados, porque ouviram sobre um novo rei. E um novo rei quer dizer, portanto, uma nova rotina, outras leis, outro comando. E aquela sociedade estava acostumada a viver daquela forma. Todos faziam a mesma coisa, todos tinham a mesma ética. E o rei Herodes, por ser um perverso, por ser um maligno, logo, a sua sociedade também seria desta forma. Todos viviam de qualquer jeito.
Por isso, a cidade ficou agitada com a notícia de um novo rei. Quando chega esse novo rei, os negócios da cidade vão mudar. A sua conduta também vai mudar. As novas leis vão chegar. Era isso que estava dizendo com a chegada de um novo rei. Todos ficaram agitados. Este novo rei ia dar controle aos descontrolados, ele ia dar vida abundante para quem tinha vida vazia, para quem estava desprezado, ele ia dar valor. A cidade ficou perturbada. O que chama mais atenção é quando chegamos no versos 5 e 6 e vamos encontrar os religiosos sendo consultados por Herodes, perguntando onde nasceria o Messias, o Cristo profetizado no Antigo Testamento pelos profetas. Eles foram assertivos e, de imediato, acharam no livro de Miqueias, profeta do Antigo Testamento, no capítulo 5, no verso 2. Encontraram que Belém, de Judeia, seria o local do nascimento do rei Jesus, que era da linhagem do rei Davi. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 7, lá no verso 14 em diante, há uma aliança davídica de que o Messias nasceria desta linhagem. Veja, perceba você, que estes religiosos permaneceram então indiferentes e tornaram-se apáticos, conhecendo as Escrituras, sabendo do fato ocorrido. Eles não se importaram em ir junto com a caravana que viera do Oriente para receber o novo rei e adorá-lo. Estes teólogos, estes religiosos, ficaram apenas indiferentes, apáticos com a notícia e não saíram do seu lugar para conferir o fato ocorrido, conferir o cumprimento de uma profecia. E olha que Belém, de Judeia, estava a menos de 10 quilômetros da capital Jerusalém. E era na descida, ou seja, seria favorável uma corrida até ali para averiguar o nascimento do rei. Mas os religiosos estavam ocupados com o seu mundo de cerimônias, de rituais, o seu mundo de leis, debates, o seu mundo cada vez mais preocupado com questões outras de teologia, de limpeza, de pureza, dos sacrifícios do templo. Nada muito diferente do que fazem os religiosos de hoje, tão preocupados com a teologia, tão preocupados em defender a sua ordem, a sua denominação, que esquecem de analisar as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Eles não tinham qualquer interesse em conhecer ao Senhor Jesus, de quem as Escrituras falam. Eles estavam mais preocupados com a sua reputação, estavam mais preocupados com o seu cargo, estavam preocupados com cerimônias e com o seu bem-estar. Por isso, eles, indiferentes, tornaram-se apáticos. Nós podemos ver nesta história que os judeus, os religiosos, perderam a chance e a oportunidade. E as Escrituras se cumprindo diante de seus olhos, passou diante deles e eles não se deram conta daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus estava cumprindo. Tão preocupados que estavam consigo mesmo, tão preocupados que estavam com as suas coisas, com o seu mundo, com a sua sociedade que estava inquieta, com o seu rei que estava indignado. Mas também nós vamos encontrar estes magos que vieram da Pérsia. Provavelmente eles conheciam os escritos de Daniel. Daniel foi o profeta que foi levado cativo à Babilônia 500 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E os seus documentos, os registros de Daniel, ou mesmo os livros que ele carregava, como de Jeremias e outros profetas, foram analisados por estes magos, por estes sábios, que eram astrônomos. E eles perceberam, eles foram orientados
a seguir essa estrela e, analisando as Escrituras, chegaram ao entendimento de que o Messias tinha chegado, tinha vindo. Deus tinha atendido à aflição daquele povo, o povo de Israel. E eles vieram de longe, atravessando um deserto inóspito, com ameaças, com cansaço, com tantos perigos. Eles foram atrás do Messias, do Cristo, para adorá-lo. Sem medir esforços e sacrifícios, eles queriam ter um encontro com a verdade. E estes sábios estavam procurando a verdade. E chegaram na cidade errada, chegaram na capital de Israel. Mas foram informados que eles estariam, então, indo para Belém, uma cidade pequena, humilde. E ali sim encontrariam o Messias. Mas os religiosos, apáticos e indiferentes, não foram atrás. E estes sim, estes seguiram e foram até o encontro com o Senhor. A questão que nós levantamos é, confrontados com a verdade, com o fato do cumprimento das Escrituras, literalmente, a vinda de Jesus, qual a sua reação? Será que você vai ter uma reação assim como de Herodes? Herodes teve uma reação de indignação e ele se sentiu ameaçado, pois ia perder o poder, ele ia perder a oportunidade de se enriquecer, de ter mais, de ser o dono de si e dono do mundo, querendo cada vez mais dominar. As pessoas são assim como este rei, querem dominar, querem ter poder, querem poder mandar e desmandar, prender e soltar, fazer o que bem entende da sua vida, porque eu sou importante. E se sentem ameaçados quando ouvem que o Senhor Jesus nasceu. A verdade está aí do lado. E quando a verdade está perto, a gente se sente ameaçado. E assim, este Herodes, indignado, sentindo-se, portanto, ameaçado, podemos destacar o que está escrito em Lucas, no capítulo 12, lá no verso 19 até 21. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Este é rei Herodes, ambicioso ao poder, ambicioso com as coisas, cada vez mais querendo. Ele tinha o ego inchado. E o ego, quando está inchado, ele diz assim, eu não sou tão ruim, eu mereço o céu. Quando o ego, o eu, domina, nós achamos que merecemos alguma coisa em troca, que fazemos algo de bom, alguma obra. Quando o ego domina, nós não enxergamos a verdade e não admitimos a verdade. Por isso, muitas vezes nos sentimos ameaçados e indignados quando alguém vem e traz a verdade diante dos nossos olhos e nos sentimos ameaçados. Qual a sua reação quando confrontados? Seria como as pessoas da cidade de Jerusalém, a sociedade da época, que vivia na sua rotina, fazendo seus negócios de qualquer jeito, de qualquer forma, tendo a sua ética a seu favor, fazendo o que bem entende, se sentindo bem, porque aquilo lhe massageia a alma. Podemos dizer, como está em João capítulo 10, no verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Mas as pessoas daquela sociedade, que viviam de modo inquieto e agitado, não tinham vida em abundância, tinham uma vida vazia, queriam ter as coisas, mas nunca era o suficiente. Não tinham a verdade para si, por isso a sua vida não era em abundância, não era satisfeita, não era realizada. Viviam agitados, procurando trabalhos daqui, trocando para um outro serviço,
procurando ganhar um troco, um dinheiro, mas nunca estavam realizadas. Quando você é confrontado, qual a sua reação? Seria então a reação dos apáticos religiosos, que foram indiferentes? Hoje, nesse momento complicado que vivemos, muitas vezes nos socorremos da religião e queremos, de alguma forma, resolver os nossos problemas, as nossas angústias e aflições do tempo presente. Mas a religião, a denominação, é legalista e ela não vai nunca suprir o que a alma humana precisa, da verdade, ter a Cristo. E estes religiosos, mesmo conhecendo as Escrituras, souberam localizar aonde o Messias nasceria. Foram assertivos, porém, eles só tinham teoria e conhecimento e debates, eles tinham apenas aquilo como uma tradição, mas eles não tinham convicção daquilo que está escrito. Para eles era apenas um escrito histórico e não a palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus que nos orienta. É a palavra de Deus que nos dá vida e vida em abundante. Agora, estes religiosos fazem muito aquilo que Saulo de Tarso, que depois veio a ser o apóstolo Paulo, em Atos 26, no verso 14, diz que ele era um homem teimoso, lutando e defendendo a sua religião, a sua denominação. Foi atrás dos cristãos e teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. E Atos 26, 14 diz que ele recalcitrava, ele dava coice nos aguilhões, como um boi selvagem, não querendo admitir a verdade de que Cristo era o Messias e que havia ressuscitado. Quando confrontados, ameaçados, quando confrontados, agitados, ou quando confrontados, apenas apáticos, indiferentes. Diferentes dos magos, dos sábios que vieram do Oriente, enfrentando todos os perigos, desconforto, ameaças de uma viagem longa, cansativa, sacrificial, para ir ao encontro da verdade, encontrar o Senhor Jesus, para adorá-lo, para ofertar, para entregar o melhor de si para ele. Estes, sim, ficaram impressionados com a sua estrela. Ficaram tão impressionados que se converteram a adorá-lo. E isso era um sinal de redenção. Este, sim. Esta deve ser a nossa reação. Adorar ao Senhor. Primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Isso é redenção. Não porque os sábios foram atrás do Messias, mas é que este Deus se revelou. Este Deus se apresentou. Este Deus mostrou que amou primeiro para poder entregar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aqui está o sentido do Natal. Há um Deus que nos ama. Há um Deus que se derramou por nós. E aqui está. Que o Senhor possa vir nos iluminar, dar entendimento, para que possamos atravessar um longo deserto para encontrar o Senhor e ofertar a Ele o melhor que nós temos. Seja ouro, mirra, seja incenso. Que na tipologia, muitos dizem que eram os ofícios de Cristo, rei, sacerdote e profeta. Mas nós sabemos que foi com estes presentes valiosos, ricos, que José e Maria puderam vender. E assim conseguiram dinheiro para se sustentar por 2 anos no Egito, longe do fascínio
Herodes, que queria tirar o Senhor da frente. Ele tinha interesse no Senhor Jesus, mas o interesse apenas em deixá-lo fora do seu caminho. Muitos têm interesse no Senhor Jesus, mas não querem que esse Jesus cresça. Muitos têm interesse em saber qual é a verdade, mas não querem que a verdade chegue perto. Que o Senhor venha se revelar a cada um de nós no seu amor. Venha revelar a sua verdade para que tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Amém.